de Cristo. Então, Deus nunca quis que o homem vivesse a lei. A função da lei é me ferir, me matar, me amassar, mostrar a minha verdadeira condição. A lei não tem o poder de me dar vida. A lei revela o quão morto estou. Graça é tudo dado em troca de nada por alguém que nada merece. E quando Cristo ressuscita, ele passa então a habitar dentro de todo aquele que nele crê. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Essentials Cast. Eu me chamo Raíssa Medeiros. Eu sou Maicon e esse vai ser o nosso segundo episódio do Essentials Cast. E qual vai ser o tema de hoje? Hoje nós falaremos sobre a lei e a graça. Perfeito! E não há jeito melhor de começar esse assunto. Primeiro a gente tem que falar o que é a lei, não é mesmo? Com certeza, se vamos falar sobre a lei, vamos falar também, primeiramente, o que é a lei. E a lei, né? Então o que é a lei, Raíssa? A lei, também conhecida como a Lei de Moisés ou Torá, é um conjunto de mandamentos que Deus entregou para Moisés para que o mesmo entregasse para o povo durante a peregrinação no deserto, assim que eles saíram do Egito. Essas leis elas são divididas em 4 principais áreas: leis morais, leis cerimoniais, sociais e civis. Ainda nesse tema do que é a lei, lá em Romanos, Paulo vai escrever assim: portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então a lei é santa, justa, boa e perfeita. Então por que essa lei ela tem essas 5 características? Porque a lei ela revela o caráter de Cristo. Então, já que a gente já sabe o que é a lei, a gente tem que entender por que ela foi dada então ao homem, né? Ok, sim. Qual então a funcionalidade, qual o motivo de Deus ter dado a lei para Moisés e para o povo, né? Então veja bem, a gente separou aqui, pessoal, 4 principais motivos ou 4 funcionalidades da lei. A primeira delas é revelar. A lei foi dada para revelar o pecado no homem. Isso mesmo. A lei foi dada para revelar o pecado no homem. Não foi para que a gente cumprisse todos os mandamentos e nos tornássemos perfeitos no final das contas. Não, ela foi dada para que nós pudéssemos perceber o pecado que há em nós. Exatamente. Segundo as Escrituras, lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo vai escrever assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E é isso que a Raíssa disse. A lei veio para revelar o pecado no homem. Tá, e quando o homem ele entende essa funcionalidade da lei, que é para revelar o pecado que há em nós, ele pensa, tá, mas então eu sou incapaz de cumprir a lei? E aí o homem vai e entende que já entra no nosso segundo ponto, que é para mostrar a incapacidade do homem de cumprir a lei. Então, quando o homem entende que ele é pecador, porque a lei ela não vem para matar o homem, sim para mostrar o quanto o homem já estava morto, ele entende a sua incapacidade. E o Atmani vai escrever assim: a lei foi dada para que o homem percebesse a sua falência total. Então, como eu disse, ela não mata a gente, ela mostra o quanto nós já estávamos mortos. Ou seja, por muitos anos, eu pelo menos fui ensinada de diversas formas, diversas fontes, que eu tinha que cumprir aquela lei para que eu fosse perfeita, para que eu de alguma forma alcançasse a perfeição. Mas na verdade é para revelar o pecado e mostrar a minha incapacidade. Ou seja, por mim mesmo, eu não consigo cumprir a lei, eu não sou capaz de cumprir toda a lei, porque em mim habita pecado, ela revela que em mim habita pecado. E aí, o terceiro ponto, a terceira funcionalidade da lei. A primeira, revelar o pecado. A segunda, mostrar a incapacidade humana. E a terceira, nos conduzir a Cristo. Porque, veja bem, Maiquinho, um ponto interliga o outro. É claro. Depois que eu vejo que eu tenho pecado, depois que eu vejo que, tendo pecado, eu sou incapaz de ser perfeita, eu preciso agora, então, de quê? Um Salvador. Salvador. Então, a lei, ela serve de tutor. Tem um versículo que fala sobre isso, que está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 24. Diz: a lei se tornou o nosso aio, ou o nosso tutor,
para nos conduzir a Cristo. Ou seja, quando eu vejo que eu tenho pecado, reconheço a minha incapacidade, mas eu quero ser salva, eu quero a vida de Deus, então eu percebo que eu preciso de um Salvador para isso, porque eu mesmo não vou conseguir. Certo? E o quarto ponto, ou quarta funcionalidade da lei, é preparar o nosso coração para viver pelo Espírito. Como assim? A lei todo dia, ela mostra que eu sou incapaz. Então todo dia o meu coração é esmagado, todo dia o meu ego é esmagado, todo dia eu percebo que eu mesmo não dou conta, que em mim só há podridão, só há tristeza, só há falência, eu não consigo cumprir a lei. Então todo dia meu coração é trabalhado, é preparado, é amassado para receber a vida de Deus e viver pelo Espírito. Entrando nessa ideia também, nesse mesmo ponto, o Atmani disse outra frase que eu anotei aqui também. Deus nunca quis que o homem vivesse segundo a lei por esforço próprio. Ele queria que o homem reconhecesse sua fraqueza e buscasse a vida de Cristo. Então, Deus nunca quis que o homem vivesse a lei. Ele quis que o homem entendesse o quanto ele já estava caído e que ele reconhecesse que ele precisava de um Salvador. Tem também uma frase de Spurgeon, já que a gente está citando pessoas, teólogos Teólogos. importantes que têm uma visão clara sobre a lei e a graça. Spurgeon fala algo muito interessante. Ele diz: se os homens não compreendem a lei, não sentirão que são pecadores. E, se não se reconhecem pecadores, jamais valorizarão a oferta pelo pecado. Não há cura para o homem até que a lei o tenha ferido, nem a vida até que a lei o tenha matado. Ou seja, a função da lei não é me dar vida, a função da lei é me ferir, me matar, me amassar, mostrar a minha verdadeira condição, para que então eu reconheça que eu necessito de uma vida que não está em mim e que eu não posso gerar, que está apenas em Cristo Jesus. Romanos 7, versículo 10 e depois o versículo 5. Você pode ler, Maiquinho, pra gente? Claro. E este mesmo mandamento, que era para a vida, descobri que me era para a morte. Esse é o versículo 10. E agora o versículo 5. Pois quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que agiam pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Ou seja, a lei não tem o poder de me dar vida. A lei revela o quão morto eu estou. Percebendo quão morto eu estou, eu posso então reconhecer a minha incapacidade, clamar por um Salvador que é Cristo, e ao receber Cristo, aí sim receber a vida eterna. Isso já quebra muitas crenças que as pessoas tinham antes, né? Com Que elas certeza. acreditavam que a lei veio para nos salvar. Mas não, a lei veio para nos mostrar que nós estávamos mortos. Sim. Então, o resumo do papel da lei aqui que a gente vai fazer, um resumão de tudo que a gente falou agora. Boa. Se você que estiver anotando aí, é importante. A lei é santa, mas ela não pode santificar. A lei é justa, mas ela não pode justificar. E a lei é perfeita, só que o homem é imperfeito, então ele não consegue cumprir a lei. E a lei é boa, mas ela não pode nos dar a vida. Uau! E já que a gente terminou esse ponto da lei falando sobre vida e que a lei, apesar de ser boa, ela não pode dar vida, vamos falar sobre um assunto de vida. Vamos entrar na graça. Muito bom. Já que a gente lá atrás começou falando sobre o que é a lei, eu acho nada mais justo a gente começar essa parte também respondendo o que é a graça. Maiquinho, sua vez, o que é a graça? Graça significa favor imerecido, algo que nos deixa também uma compreensão mais clara, que o nosso pastor Eduardo ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim: graça é tudo dado em troca de nada por alguém que nada merece. Ou seja, é tudo o Cristo dado em troca de nada, porque não há nada que nós possamos fazer que consiga cobrir aquilo que Cristo fez por alguém que nada merece. Ou seja, nós não merecemos nada, mas ele nos entregou. Glória a Deus. Essa graça, então, ela é um meio para que a gente possa alcançar algumas coisas. A primeira delas é que Cristo, a gente possa alcançar a Cristo. É por meio da graça que nós nos achegamos a Cristo. Nos achegando a Cristo, nós alcançamos a salvação. Alcançando a salvação, nós alcançamos transformação. E alcançando a transformação, nós passamos, então, todos os dias a viver para Deus e a vencer o pecado, até que alcancemos a estatura
estatura de Cristo, a perfeição de Cristo. E a gente vai falar sobre cada um desses pontos. O primeiro deles é se achegar a Cristo. A graça é o meio pelo qual nós nos achegamos a Cristo. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação, ela não vem pelo nosso esforço, né? O que já é um choque, né? E a salvação, ela não vem por eu ser perfeita ou eu tentar alcançar a perfeição pela lei ou pelos mandamentos. A salvação, ela vem pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Tem algo que dá para entender, compreender esse versículo claramente. É que essa palavra dom aqui significa presente. Então, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Ou seja, não vem de méritos para que ninguém se glorie. O versículo seguinte, o versículo 2:9. Então, isso não vem da nossa iniciativa, isso vem na iniciativa de Deus para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Ou seja, isso é graça, não é mesmo, Raíssa? Isso aí. E essa graça que nós recebemos, que é Cristo e é quem nos salva, ela também nos leva ao quê? A ser transformados por Ele. Maiquinho, lê pra gente Gálatas 2:20. Vamos lá. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, isso aqui nos leva a um assunto muito importante e que a gente trata de forma, às vezes, muito simples, que é a salvação. Quando a gente fala salvação, Maiquinho, parece que a gente só está sendo livre da morte, livre do inferno, não é verdade? Ah, o que é ser salvo? É ser livre do inferno. Mas isso é uma das coisas. A salvação é muito mais do que isso. A salvação, ela não só te livra do inferno. Isso é só a porta de entrada. Isso é só a porta de entrada. Porque, veja bem, Jesus Cristo veio, viveu toda uma vida justa, cumpriu as ordenanças da lei, morreu, e se ele não tivesse ressuscitado, até ali ele já teria pago o preço pelo nosso pecado, certo? Que é viver de forma justa e morrer por alguém que pecou, que, né, Adão desobedeceu, só que toda a humanidade cai com Adão. Então todos nós desobedecemos a Deus e precisávamos de um Salvador. Cristo vem e ele se torna esse Salvador. Mas, Maiquinho, Cristo não está morto. Meu Deus. Cristo ressuscitou. E quando Cristo ressuscita, ele passa então a habitar dentro de todo aquele que nele crê. E essa daí que é a verdadeira vida cristã, não é mesmo? Essa é a verdadeira vida. Cristo habitando dentro de nós. Isso é salvação, Maiquinho. Isso. Martins, salvação não é só você não ser enviado para o inferno. Salvação é você ter a vida eterna dentro de você. Entende? Então, por isso que a graça, ela é o meio não só de você se achegar a Cristo, mas também o meio de você ser transformado por Ele. Olha o que Maiquinho acabou de ler aqui pra gente, que Paulo falou lá em Gálatas. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é graça, isso é salvação. Quando nós passamos a desfrutar da graça, nós não só desfrutamos de um livramento do inferno. Nós passamos a desfrutar da vida eterna de Cristo todos os dias, que nos transforma, nos ensina a viver por Ele e nele. E isso já consegue entrelaçar com o nosso próximo ponto, né? Sim. Porque, como você disse, a partir do momento que nós recebemos a graça, recebemos a Cristo. E esse Cristo nos dá o poder de vencer o pecado, que é o nosso próximo ponto, receber o poder para vencer o pecado. Consegue ler pra gente, Raíssa, Romanos capítulo 6, versículo 14? Sim, só a parte B? Só a parte B. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o que a gente entende desse versículo aqui? Que a graça, ela não apenas é um perdão, mas é a capacidade de nós sermos transformados e conseguirmos viver a santidade, não é mesmo? Sim, ou seja, tem muitas pessoas, Maiquinho, que se perguntam, né, como eu vivo na graça sem ignorar a santidade? A santidade. Entendendo qual é o papel da graça. Se a graça é que faz a gente viver a santidade, né? Gente, a graça é que nos capacita a viver em santidade. A graça não anula a santidade, ela nos capacita a viver em santidade. Possibilita viver ela, não é mesmo?
Muito bom, Maiquinho. Maiquinho, já que a gente fez um resumo da lei, vamos fazer também um resumo dessa parte. Vambora. Tá, você que tá anotando, é importante isso aqui. Essa frase aqui é um resumo de tudo. Que a lei nos mostra o padrão e a graça nos dá o poder. Não, peraí, Maiquinho. Lê de novo, mas lê devagar. Meu Deus, isso resume tudo, com certeza, vai. Vamos lá. A lei mostra o padrão e a graça nos dá o poder. Pegou aí, anotou aí? Pode até usar uma foto sua lá no Instagram, botar de legenda no post, Marca Essentials, né? marca Essentials. Vamos lá. Segundo resumo. A graça não anula a santidade. Ela nos capacita a vivê-la, que é algo que a gente estava Acabou de falar. aham. agora. E o terceiro e último, a graça não é apenas o perdão, mas um poder transformador. Maiquinho, eu acho que para finalizar tudo isso, a gente pode ler Romanos 8,4. A parte B também que diz, para que o justo requisito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós que carregamos Cristo dentro de nós passamos a ter a lei cumprida em nós, porque Cristo veio e cumpriu toda a lei. Ou seja, explicando esse versículo, através da graça, a gente então recebe o Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo nos faz? Ele nos transforma de dentro para fora, o que a lei nos ordenava ser transformados de fora para dentro, não é? Ou seja, a lei tentava fazer uma mudança exterior. Exterior. E a graça vem Pra e nos mudar muda o interior. Meu Deus. Meu Deus, é isso. Maiquinho, acho que foi tudo. O que tu acha? Eu acho que aqui nós fechamos, né? Fechamos. Ficou bem claro. Esse foi mais um episódio do Essentials Cast, onde o tema era a lei e a graça. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilha com aquelas pessoas que você conhece, as que não conhece também, para receber um pouco dessa vida. Eu espero que você tenha sido enriquecido, suprido da vida de Deus e fique no aguardo que já já nós vamos lançar o próximo episódio. Deus abençoe a vida de todos vocês, pessoal. Tchau, tchau.